Relato sobrenatural do dia que eu quase fui de arrasta pra cima no palco. Ironicamente, quando eu atuava numa peça que falava sobre o mundo espiritual. Pô, senta aí com pipoquinha que essa história é doida. Antes eu preciso contar o contexto, né? Eu sempre fui uma médium ostensiva, né? Eu passei por vários processos, o que eu falo, né, da mediunidade. E no momento que eu estava atuando, eu não era uma médium vidente, tá? Eu era só uma médium sensitiva, eu sentia as coisas. E eu participava de um teatro espírita, né, que é o Grupo Semear. Durante muitos anos eu participei desse teatro, né? E eu estava fazendo a peça Céu e Inferno. Para quem não sabe, Céu e Inferno, das obras de Allan Kardec. E neste livro, nesta obra, Céu e Inferno, tem alguns relatos de alguns espíritos, né, sofredores. E nesses relatos tem espíritos, assim, um pouco mais, né, densos, vamos dizer assim. E a peça se trata de coisas pesadas, como né, mortes mais, né, drásticas, né. Então eu indico, né, para quem não leu, o Céu e Inferno, para ver os relatos, né, dos personagens. E eu fazia já muitos anos quando aconteceu isso, e eu tenho muitos relatos dessa peça, como eu tenho muitos relatos do mundo sobrenatural, até porque eu falo que eu sou o sobrenatural, porque eu vivo isso todos os dias, né? E neste dia, né, sempre, nessa peça, sempre foi muito, assim, complicado. A gente sempre sentia umas energias muito densas, então acontecia de tudo nesse dia. A gente brigava, a gente perdia paciência, tudo estragava, tudo dava errado, sabe? Era sempre um caos nesse dia. E nesse dia em si, já estava acontecendo tudo de errado, sabe? E eu fazia um personagem que era um zumbi. Eu falo que é um zumbi, né? Porque ele era tipo um materialista que não conseguia falar. Ele simplesmente né, andava se rastejando igual um zumbi. E eu andava assim, ó, com o pescoço, sabe, pro lado. E esse era o meu personagem, não tinha fala, não tinha nada. Só que tinha uma caracterização assim, estilo Walking Dead. Então era bem punk. E eu tinha que andar pelo palco, sabe, me arrastando, sem se movimentar muito. E neste dia, eu já estava passando mal, sabe, eu já estava com dor de cabeça, dor no corpo, assim, sabe, do nada começava a dor, assim, no dia do teatro, no dia da peça. E eu tinha que maquiar muita gente, né, também eu era maquiadora dessa peça. E eu maquiava mais de 15 pessoas por dia. E era uma correria. Só que nunca me deu nada, assim, desse estilo que eu vou relatar. E daí, no palco, quando eu estava lá fazendo, né, o personagem, eu falo que era tipo um zumbi, eu comecei a passar mal, sabe? Eu comecei a sentir muita dor na coluna e eu comecei a travar. Exatamente como era o meu personagem, que ficava de lado assim, sabe? Com a cabeça que nem um zumbi. Eu não conseguia mexer o pescoço, sabe? E começou a dar uma falta de ar. E eu não conseguia mexer o pescoço. Daqui a pouco eu vi uns vultos, assim, sabe, de mim. E não eram os outros personagens, né? Era uma coisa densa, uma coisa estranha. Foi tão horrível que bem na hora, assim, da gente fazer o recuo, porque a gente tinha que ir pro recuo, que a gente chama de coxia, né? E alguns personagens tinham que sair para outros fazer a sua apresentação. E neste momento eu tinha que sair e eu fui para a coxia. Nesse exato momento eu comecei a passar mal. E eu só falei assim, eu tô passando mal. Meus amigos, né, do teatro, tô passando mal. E eles começaram a me dar passe, mas do nada eu comecei a ver mais vultos, né? E escutava risadas e risadas, sabe? Aquelas gargalhadas, sabe? Como se estivesse debochando de nós ali. Naquele momento eu comecei assim, sabe, a fazer oração, né? Naquela época eu participava do grupo espírita e eu fazia as orações. E eu continuei, né? Depois eu tive que voltar a fazer o personagem, fazer a peça, mesmo dolorida. E continuei com a dor, só que melhorou bastante, sabe? Eu não tava tão travada, mas tava com uma dor terrível. E quando eu voltei,
Todas as cadeiras estavam ocupadas. Mas quando eu voltei, eu vi tanta gente, que eu fiquei apavorada, assim, sabe? Quando eu olhei, assim, porque eu conseguia olhar para a plateia e eu via as pessoas, só que eu não conseguia olhar e ver quem era, né, encarnado e desencarnado. Para mim estava todo mundo igual. E eu via alguns, né, desses espíritos rindo, debochando. E naquele momento eu entendi que eram eles que estavam fazendo aquilo, né, de alguma forma tentando prejudicar a peça, como já fizeram várias vezes. E esse é um dos relatos, sabe, que eu tenho. E eu tenho muitos relatos para contar sobre o sobrenatural, sobre esse mundo, né, espiritual que as pessoas têm medo, né? E para mim é tão normal. Eu não tenho medo, mas já tive medo. Então, se você, né, tem alguma história também para contar, me relata aqui. Eu adoro escutar também. As pessoas gostam de escutar minhas histórias porque são muito loucas, né? Às vezes são punk as minhas histórias. Mas se puder comentar aqui, que eu vou adorar escutar as histórias.